Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de mentoria de redação para o Enem. E na aula de hoje nós vamos começar trabalhando com uma proposta bem pertinente. Essa proposta, ela é para dar um norte para vocês. As demais propostas vocês terão acesso ao longo das semanas. Vai ser uma proposta por semana. Na proposta de hoje, eu vou aproveitar e te dar o caminho que você tem que trilhar para produzir uma boa redação do Enem. Especificamente do Enem. Então, o que nós vamos fazer? Nós já passamos para vocês a proposta. Então, você vai abrir essa proposta. Eu vou te dar um tempo aí para você abrir a proposta, para a gente caminhar nessa proposta. Ao abrir a proposta, você vai fazer o quê? Como que é o procedimento para você produzir uma redação? Exatamente na hora que você pegar a prova do Enem, o que você vai fazer? Você vai procurar a prova de redação. Onde ela vem? Ela vem depois da questão 45 de linguagens. Então, você pega a prova e você já pode folhear a prova e ir lá depois da questão 45, a redação fica lá, mais ou menos no meio do caderno de provas. Você pega essa proposta, você não vai ler inicialmente os textos motivadores. O que você faz? Como você vai fazer agora? Você vai pegar a proposta que nós encaminhamos para você e vai lá no final dela, na página 2, onde está escrito a proposta de redação. E lá nessa proposta, você vai copiar o tema. Então, lá no seu caderno de rascunho do Enem, na folha de rascunho, você vai copiar o tema. No caso, o nosso tema hoje é esse aí. Os impactos das inovações tecnológicas no mercado de trabalho. Lembra do eixo mercado de trabalho? É o eixo que nós vamos trabalhar hoje. Então, nós trabalhamos o eixo mídia e o eixo mercado de trabalho. Então, hoje, a proposta une esses dois eixos temáticos. Então, o que é a primeira coisa que você faz? Escreve o tema, que geralmente vem em negrito. Você escreveu o tema, você vai escrevê-lo aí agora na sua folha de caderno. Os impactos das inovações tecnológicas no mercado de trabalho. Primeiro passo. Segundo, você vai escolher as palavras-chave e 3 sinônimos para essas palavras. Certo? Então, nesse caso, quais são as palavras-chave? Impactos, inovações tecnológicas e mercado de trabalho. Quando eu digo palavras-chave, são termos. No caso, inovações tecnológicas é um termo, né? Nós temos aí inovações, que é um substantivo, caracterizado por tecnológica, que é o adjetivo. E depois nós temos o substantivo mercado e o adjetivo de trabalho, a locução adjetiva. Então, impactos, inovações tecnológicas, mercado de trabalho. O mercado de trabalho é brasileiro, né? Tem a palavra brasileiro aí. Mercado de trabalho é o foco do nosso tema. Nós temos que falar dos impactos das inovações tecnológicas, onde? No mercado de trabalho. Então, nós vamos focar nas duas primeiras expressões, impactos e inovações tecnológicas. Então, agora nós vamos escolher sinônimos para essas palavras. 3 sinônimos para impactos. O que é um impacto? O impacto é a consequência. Então, nós podemos substituir impactos por consequências. Impacto também é o efeito, né? O efeito dessa... O que essa inovação tecnológica causa? O efeito. Então, nós podemos colocar impactos, efeitos, implicações, né, que são as ocorrências, consequências, certo? Então, você pode falar os impactos, os efeitos, as consequências, as implicações. Já temos 4. Inovações tecnológicas. O que é uma inovação? É um avanço. Então, no lugar de falar em inovações tecnológicas, nós podemos falar avanços da tecnologia, nós podemos falar modernização tecnológica, nós podemos falar progresso, nós podemos falar crescimento. Tudo isso, vanguarda. No caso, vanguarda não fica legal aqui, não. Nesse contexto, é mais realmente modernização, crescimento, progresso, avanços. Então, você vai colocar aí impactos. Você vai grifar impactos e colocar os 3 sinônimos. Efeitos, consequências, implicações, certo? Depois, crescimento, inovações tecnológicas, avanço tecnológico, progresso, modernização, certo? Onde?
no mercado de trabalho. Mercado de trabalho você não precisa colocar, né? Porque você pode usar mercado, você pode usar no campo do trabalho, certo? O importante é que você foque nesses 3 sons de impacto e inovações tecnológicas. Por que eu estou te falando isso? Porque no desenvolvimento da redação, você deve retomar o tema no mínimo 3 vezes, tá? No mínimo 3 vezes, para você não tangenciar o tema. O que é tangenciar o tema? É você começar a falar de avanços, por exemplo, nesse caso, o aluno tem uma tendência a tangenciar, falando do desemprego só, ou falando do progresso tecnológico, mas o tema é falar dos efeitos, as consequências das inovações tecnológicas no mercado de trabalho, certo? Bom, então nós fizemos os 2 primeiros passos. Você escreve o tema, encontra as palavras-chave e coloque 3 sinônimos para essa palavra, ok? Certo? Então, agora nós vamos para o próximo passo. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ler os textos motivadores e escrever uma frase sucinta, de uma maneira bem sucinta. Não tem que ser a ferro e fogo uma frase, mas você vai fazer um pequeno resumo de cada texto motivador. A ideia principal desse texto. De maneira que você não precise depois voltar a ler esses textos. Você vai ler apenas o que você vai escrever, tá? Então, você vai ler o primeiro texto, certo? Pegando a proposta, eu vou ler aqui, para você ter o seu tempo aí de acompanhar, tá bom? Então, eu vou abrir a proposta aqui e vou ler, tá? Só um minuto que eu estou abrindo a proposta, para ficar mais fácil aqui para eu ler. Bom, então vamos no texto 1. Você com a sua proposta aberta, me acompanhe. Rebeliões contra a mecanização ou automação dos processos produtivos não são inéditas. Quando o arado passou a ser utilizado na agricultura e muitos trabalhadores perderam seus empregos, foi a grande oposição ao novo instrumento. Na Inglaterra do século XIX, os ludistas destruíram os teares em sua revolta contra a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Nos Estados Unidos do século XX, Henry Ford foi considerado um grande inimigo dos manobristas de charretes. A tecnologia, contudo, sempre venceu. Por um lado, pois aumentava a produtividade da economia como um todo. Por outro, e não se pode ignorar este fator, porque só afetava empregos de baixa qualificação. Aí está a diferença dessa vez. Agora, os empregos de alta qualificação também são afetados. E muito. O mesmo robô que faz às vezes de advogado consegue ler 1000 tomografias e resultados concluíram que estavam certos em 99% das ocasiões. Ou seja, uma das profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em dia está sob ameaça. Em suma, a classe média está saindo do paraíso. Agora, você vai reler esse texto. Vou te dar um tempinho aqui, tá? De 1 minutinho. Você vai reler esse texto e vai escrever a ideia principal desse texto, tá bom? Releia o texto. Certo? Conseguiu aí abrir a proposta, ler o texto? Bom,
Então, eu vou falar agora o que você tem que pegar como principal nesse texto 1. O texto 1, nós chegamos à conclusão com a leitura dele porque ele faz um retrospecto aí dos avanços tecnológicos. Começa lá na época do arado, depois vem falar do século XIX, não é isso? Então, esse texto deixa claro para nós, leitores, que é inútil nós lutarmos contra os avanços tecnológicos. A chegada da inteligência artificial no mercado de trabalho é irreversível. Chegou para ficar. Então, é inútil nós tentarmos resistir aos avanços da tecnologia no mercado de trabalho. Então, os trabalhadores não têm o que fazer. Então, nesse texto, na sua redação, você não pode defender que os trabalhadores precisam se manifestar, precisam fazer passeatas para não aceitar a inovação tecnológica, porque isso não é o caminho dos textos motivadores, porque o primeiro texto está provando para nós que é inútil os trabalhadores tentarem resistir a esse progresso tecnológico, ok? Bom, fala também para nós que essas transformações agora, elas não atingem somente as atividades de mão de obra menos qualificada, como foi na época do arado, por exemplo. A tecnologia, ela não está substituindo mais apenas o trabalho mecânico. Ela também está substituindo trabalhos, atividades laborais que exigem uma formação mais qualificada, que envolve o trabalho intelectual. Percebam? Por isso que chama inteligência artificial. Até os trabalhos intelectuais estão sendo substituídos pela tecnologia. E o texto cita 2 exemplos. A leitura de tomografias, que antes eram feitas por médicos, que exige uma grande qualificação profissional, e o exercício da advocacia. Então, basicamente, o texto 1 fala isso, certo? A sua ideia, o que você escreveu de principal do texto 1, tem que ser baseado nisso. No fato de que o progresso tecnológico ele é irreversível, haja vista a história da humanidade, né, as revoluções industriais, agora chamada Revolução 4.0, isso é irreversível. E que a diferença das anteriores é que o avanço tecnológico atual, esse progresso, ele chegou também para profissões intelectualizadas, certo? Mas o que é importante a gente pensar agora? O tema é para nós falar sobre os impactos das inovações tecnológicas. Então, vamos pensar qual é o impacto que esse texto 1 nos aponta. Bom, então, se esse crescimento tecnológico, essa modernização, ela está substituindo o trabalho mecânico e também alguns trabalhos de formação intelectual, qual é o impacto disso na sociedade? Primeiro, e você vai anotar aí, diminuição das vagas no mercado de trabalho, atingindo grupos de profissionais mais especializados e valorizados socioeconomicamente. Esse é o impacto que esse texto nos mostra. Que as inovações tecnológicas agora, elas impactaram profissionais que são mais especializados e que são mais valorizados socioeconomicamente. E esse impacto é de uma menor oferta de trabalho, isso é, de diminuição de vagas. Isso é um problema? É um impacto que pode gerar um problema negativo na sociedade, tá? Percebe? Lê o texto, interpreta o texto e relaciona o texto com o tema. O tema é impacto, então eu tenho que pensar, esse texto me mostra qual é o impacto na sociedade, certo? Agora vamos para o texto 2. Tá aí com a sua proposta na mão? Abriu a sua proposta? Texto 2, nós temos uma charge. E a charge é um robô sentado no chão, pedindo esmola, né? E tem um copinho na mão dele cheio de notinhas. E está escrito assim, como se fosse escrito no muro. No futuro, os robôs vão substituir os humanos. E do lado tem, em preto, escrito assim, Brasil. Nós sabemos que o texto do gênero charge tem um objetivo específico,
que é o objetivo da crítica da ironia. No caso, esse texto ironiza as condições dos trabalhadores e observa que o texto 1 falou da diminuição de emprego de pessoas de classe socioeconômica mais elevada, pessoas profissionais formadas em universidades. E agora vem nos mostra uma charge que denuncia, que ironiza a condição do trabalhador brasileiro. O que acontece? Essa charge está colocada aí para criticar o modo como o mercado de trabalho desvaloriza o trabalhador. O mercado de trabalho desvaloriza a mão de obra, seja ela uma mão de obra mecânica ou uma mão de obra intelectual, um capital, né, humano. E qual que é o impacto disso na sociedade? O aumento da má condição de vida. As pessoas perdem a sua condição de vida e, logicamente, aumenta a desigualdade no país. Por quê? Porque os avanços tecnológicos, eles não ocorrem em prol da melhoria da sociedade. Ele ocorre muito em prol de um grupo, de parte da sociedade. Então, o que a gente percebe? Que a tecnologia, ela impacta também na qualidade de vida do trabalhador, negativamente. Ela aumenta as más condições de vida do trabalhador. Aumenta também a desigualdade do país, certo? Em que, né, os avanços tecnológicos, eles não ocorrem em favor, ao encontro do bem-estar da maioria, certo? Então, texto 2 é isso. Então, o que você vai escrever no texto 2? Ironiza a desvalorização do trabalhador brasileiro, a condição dos trabalhadores, critica o modo como o mercado trata o trabalhador. Ou você pode escrever, ironiza a condição dos desempregados. E qual que é o impacto disso? Aumento das más condições de vida, aumento da desigualdade social, certo? Bom, agora nós vamos para o texto 3. Deu tempo aí de escrever? É importante que você vá anotando, mas também depois você pode revisar a aula, tá bom? Então, agora nós vamos para o texto 3, certo? Texto 3. Vou ler também e você acompanha a minha leitura. Os jovens formam um dos grupos mais afetados pelo desemprego no Brasil. Dos quase 14 milhões de desempregados no quarto trimestre de 2020, cerca de 70% eram pessoas na faixa etária de 14 a 24 anos de idade, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE. Com a inserção das novas tecnologias, esse grupo encontra um mercado de trabalho cada vez mais exigente e, consequentemente, com mais dificuldades para garantir novas oportunidades. A especialista em psicologia do trabalho, Adriana Cristina Ferreira Caldana, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, conta que, diferentemente de 20 a 50 anos atrás, essa geração está diante de um cenário de redução, não só de mão de obra física pelas máquinas, como também da mão de obra qualificada, que pode ser e já está sendo substituída pela inteligência artificial. Para a professora Adriana, estudar é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Mas aconselho os jovens a não só apoiarem apenas no diploma de ensino superior e na qualificação profissional. Afirma que eles devem estar abertos a aprender capacidades para além do que um curso de graduação pode oferecer. E diz que o ensino superior deve ser um ambiente para formação de opinião, de base e de discernimento, para que os jovens aprendam a distinguir informações relevantes de informações falsas ou irrelevantes. E que, para o primeiro emprego, é preciso flexibilidade e saber buscar oportunidades dentro e fora dos muros da universidade. Bom, para você que está aqui nessa aula,
pensando aí numa graduação, percebeu que esse texto traz uma informação importantíssima? Tem que ir além da formação da graduação. Então, vamos lá. O que acontece nesse texto 3? Esse texto 3, ele traz um dado estatístico. E um dado estatístico assustador. Porque quando nós falamos de tecnologia, percebe que a gente não pode ter o senso comum. A gente, para escrever bem, para ter opinião, para debater, para argumentar, nós temos que sair do senso comum, nós temos que buscar informações. Porque o senso comum vai dizer para nós assim, qual que é o impacto da tecnologia no mercado de trabalho? As pessoas pensam logo nos adultos, né? Nas pessoas que têm mais tempo de trabalhar, as pessoas que têm mais tempo de trabalho, elas têm dificuldade com tecnologia. Percebam que, segundo o IBGE, uma pesquisa pertinente, não é um achismo, os jovens entre 14 e 25 anos correspondem a 14 milhões de desempregados no Brasil no primeiro trimestre de 2020. Então, é impactante isso, saber que a tecnologia está desempregando jovens, que são aqueles que o senso comum diz que lidam muito com tecnologia. Então, esse texto 3, ele traz esse dado estatístico, que os mais afetados são jovens de 14 a 24 anos. Por que eles são os mais afetados? Porque estudo sozinho não é garantia de emprego. Por que não é? Devido à redução de oportunidades, tanto nas atividades mais mecanizadas, quanto nas mais qualificadas. Isso confirma o texto 1. O que acontece? Você pode ter dado um nó aí na sua cabeça, mas como assim? Se o estudo sempre foi garantia de trabalho. Hoje, você cursar uma graduação não é mais garantia de trabalho. Porque quando você termina a sua graduação, talvez o mercado de trabalho não está exigindo aquele profissional. Por exemplo, quem terminou o curso de Direito, já fez o OAB e pode advogar, ele não tem como advogar mais como aquele advogado que formava 10 anos atrás e ia para o mercado de trabalho. Hoje ele tem que ser um profissional muito mais competente, muito mais qualificado e antenado com as inovações tecnológicas no mercado dele. Por isso que está deixando claro aí, nesse dado estatístico, que o emprego não é garantido somente pelo estudo da graduação, você tem que ser mais que isso. Por isso que o texto 3, ele termina, né? A psicóloga, que é uma especialista no mercado de trabalho, ela termina falando que, além do estudo e da competência que o diploma te dá, é preciso buscar oportunidades dentro e fora dos muros da universidade. É fazer o famoso network, é ver o que está acontecendo no mundo, é ser antenado com a economia, com as inovações tecnológicas. Um médico, por exemplo, o médico que está se formando agora, ele tem que estar, para ele escolher uma especialidade, ele tem que pensar nisso. Qual residência que eu irei fazer que vai me capacitar a lidar, inclusive, com as inovações tecnológicas no campo da medicina. Certo? Então, o que você vai escrever nesse texto 3? Os dados estatísticos que ele apresenta, que é uma pesquisa feita aí, né, por um órgão competente, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, e ela constatou isso, né, que estudo não é garantia de emprego. Por quê? Porque a tecnologia reduz as oportunidades, tanto as oportunidades de trabalho mais mecanizado quanto mais qualificado, e se reduz, logicamente, eu tenho que ser mais qualificado que o outro para eu ter a chance da oportunidade. Então, eu tenho que ser muito qualificado. Não basta ter o diploma mais. E qual que é o impacto disso? Bom, nós temos aí 2 impactos nesse caso. Nós temos um impacto positivo e um impacto negativo. Vou falar primeiro o impacto negativo, que é o acirramento na disputa por uma vaga de emprego.
E a informalização da mão de obra produtiva. Informalização é um aspecto negativo, porque lembram lá, quando nós falamos do eixo mercado de trabalho, que quando o trabalhador ele exerce, inclusive eu fiz até uma live sobre isso com a advogada, né? Quando a pessoa vai muito para a informalidade, ela não tem, por exemplo, um respaldo se ela fica doente. Se ela não trabalha, ela não ganha. E se ela ficar doente e não puder trabalhar? Então, a pessoa tem que ser formada até para isso. Né? Formada no sentido de ter o conhecimento, o que, é que ela pode fazer para isso não acontecer com ela. Bom, então, o negativo é isso. O acirramento na disputa por uma vaga, né? A disputa por uma vaga, por um emprego, fica muito maior. E observa que essa disputa por emprego não vai ser mais uma disputa por um trabalho mecânico. É também por trabalhos intelectuais. Isso significa que o mercado vai ficando mais competitivo. E se o mercado fica mais competitivo, eu tenho que me dedicar mais à minha formação. Eu tenho que ser bem formado, bem qualificado. E a minha qualificação ela tem que ser contínua. E qual que é o impacto positivo? Tem um impacto positivo, porque esse cenário ele estimula os jovens a buscarem mais formação educacional. Investir em áreas mais inovadoras que vão surgindo com as tecnologias. E isso é bom. Por quê? Porque se o jovem ele busca mais formação, se ele busca formações em áreas distintas, como, por exemplo, ser um poliglota, dominar uma área de uma TI, né, de uma tecnologia como um programador, um comunicador de marketing, quanto mais formações diferenciadas esse jovem tem, mais desenvolvimento vai ter para o nosso país. Então, observa que não se está desvalorizando o estudo aqui. Pelo contrário, é um estímulo a estudar e aprender mais. E estudar diferentes áreas. Certo? Bom, vou abrir um parênteses aqui e falar uma coisa. É nesse aspecto que nós temos que nos preocupar com a Base Nacional Comum Curricular e com o novo ensino médio, porque o novo ensino médio ele traz a oportunidade para o aluno escolher uma área para estudo. Então, por exemplo, se o aluno é um aluno que gosta de exatas, ele vai ter a oportunidade no ensino médio de escolher matéria específica de exatas. Ele não vai deixar de estudar português, tá? Mas ele não vai estudar algumas outras matérias, como história, por exemplo. Se o avanço tecnológico exige desse jovem mais formação e formações variadas, parece que esse formato do novo ensino médio parece que ele não está batendo com o que o mercado está exigindo de nós, certo? Mas isso é assunto para um outro tema que vai vir por aí. Eu só falei aqui para você pensar. Bom, voltando aqui para o nosso texto 3. Nós achamos a ideia principal do texto. Achamos o impacto positivo e o impacto negativo, certo? Anota aí. Agora vamos para o texto 4. O texto 4, ele diz o seguinte: do sensoriamento remoto ao controle na tela do celular, o uso da tecnologia tem assumido cada vez mais protagonismo no combate à escravidão. Antigamente, monitorar as áreas e atividades com potencial utilizado de trabalho análogo ao escravo exigia longos períodos de tempo e equipes numerosas. A fiscalização era quase sempre restrita a visitas em campo, feitas por pessoal treinado e especializado. Hoje, é possível identificar locais que necessitam de visitas a partir de dados disponíveis gratuitamente ou contar com a denúncia de controle coletivos. Um exemplo é o uso de dados de satélite disponíveis gratuitamente. Em seu artigo recente, Escravidão a partir do espaço, um grupo de pesquisadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, utilizou dados do Google Earth para estimar o número de fornos de cerâmica ao longo do cinturão de produção de tijolos no sul da Ásia. O cinturão é uma região não oficial que engloba o Paquistão, Nordeste da Índia, Bangladesh e Nepal.
Nela, os fornos de cerâmica são pontos conhecidos por usualmente empregarem condições degradantes de trabalho, incluindo trabalho infantil e servidão por dívida. Dados desse tipo permitem o desenvolvimento de planos de ação e políticas baseadas em evidências atualizadas, poupando tempo e recursos. E a aplicação dos dados não se restringe à área de direitos de trabalho. Segundo os autores, estimativas como essa podem não apenas calcular a escala do problema da escravidão no cinturão de tijolos, mas também os impactos além das pessoas escravizadas, como, por exemplo, mudanças ambientais, impactos nos serviços ecossistêmicos, relacionando-se com outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, inclusive, né, a tecnologia, ela pode ajudar aí na questão ambiental. Texto 4. Qual é a palavra, né, a ideia principal? O texto 4, a ideia principal dele é que ele vem dar um exemplo de um impacto positivo das inovações tecnológicas no mercado de trabalho. Que nós temos hoje no mercado de trabalho, trabalho análogo ao da escravidão. E aqui nós temos um exemplo do cinturão, que não é no Brasil, mas que mostra como a tecnologia ela pode ser utilizada para atuar no combate à exploração da mão de obra. Certo? O impacto positivo do uso dessa tecnologia no mercado de trabalho. Percebem que os textos motivadores, eles vão dando o caminho para você escrever o seu texto. Um norte para a escrita desse texto. Tá bom? Então, anotou aí o texto 4? A ideia principal desse texto? Certo? Bom, então nós fizemos até agora o terceiro passo para se escrever a redação. Então, como que é? Né? Vou falar novamente para você ir mentalizando. Pego a prova de redação do Enem, lá no dia 3 de novembro. Vou diretamente na proposta de redação. Onde fica a proposta de redação? No caderno de prova, fica mais ou menos no meio do caderno. Depois da questão 45 da parte de linguagens. Né? Você pega a prova, as primeiras questões são de inglês ou de espanhol, conforme a sua escolha. E depois você vai para a área, as questões de português e literatura, até na questão 45. E depois vem a prova de redação. Então, você vai ler a proposta? Não. Você vai achar o tema, somente o tema, que vai estar em negrito, como aí na nossa proposta, lá no final. Você vai pegar nesse tema, você vai achar as palavras-chave, no caso da nossa aqui, foi impactos e inovações tecnológicas. Você vai encontrar os três sinônimos de cada palavra-chave, certo? E depois que você fizer isso, encontrou os três sinônimos, você vai ler os textos motivadores. E você vai ler o texto 1, escrever do lado a ideia principal e associá-lo ao tema. O que esse texto 1 tem a ver com o tema? Então, eu vou pensar, nosso tema tem a palavra impactos. Esse texto 1 me mostra qual o impacto. E assim eu vou fazendo com cada um. Percebe? Então, nós terminamos o texto. O texto 1, nós vimos, né? O impacto que é a diminuição de vagas no mercado de trabalho, atingindo pessoas que são especializadas, cargos qualificados, diferentemente do que houve até então. As outras revoluções industriais impactaram trabalhos mecanizados. A Revolução 4.0 está impactando trabalhos intelectualizados. Depois, no texto 2, ironiza a condição de trabalho no Brasil do trabalhador e traz o impacto, né, que as inovações tecnológicas têm um impacto negativo. Qual o impacto negativo? Ela aumenta as más condições de vida do trabalhador. Por quê? Porque ele não tem qualificação para lidar com aquela inovação, ele vai trabalhando em cargos com remuneração menor e, consequentemente, aumenta a desigualdade social. O texto 3 mostra um dado e traz o impacto positivo e o negativo. O negativo, que é o acirramento na disputa por vagas de emprego, e o positivo é que estimula os jovens a se formarem mais, ter uma formação educacional
em várias áreas, investir em várias áreas de estudo, de inovações voltadas para a tecnologia. E o texto 4 traz também um impacto positivo, que é o uso da tecnologia no mercado de trabalho, no caso, né, em trabalhos análogos à escravidão. Certo? Os textos motivadores, eles sempre seguem um raciocínio que te auxilia a pensar. Então, você não precisa ter medo. Eu vou pegar um tema, eu não sei nada. À medida que você vai lendo os textos motivadores, ele vai dando caminhos para você. Certo? Bom, então agora nós vamos para o próximo passo, que é o passo 4, que é elaborar o projeto de texto. Olha, se esse esquema que eu fiz aí para você tiver difícil, tá? Para você ler, você me fala que depois eu coloco lá no grupo para nós, só esse esquema aí, certo? Então, agora que você já trabalhou o seu texto, né? Que a gente fala de tempestade de ideias, você teve várias ideias ao ler esse texto, você pensou muitas coisas, você vai fazer o seu projeto de texto. Gente, o projeto de texto é essencial na redação do Enem. Por quê? O corretor, na competência 2, ao avaliar a competência 2, que vale 200 pontos, ele analisa se o aluno fez esse projeto de texto. E como que a gente sabe que o aluno fez esse projeto de texto? Porque o aluno que faz o projeto de texto tem esse esqueletinho que eu estou colocando aí na tela para você. Tá? É exatamente esse esqueleto que tem que ter no seu texto. Viu? E que esqueleto é esse? Então, vamos pegar a primeira coisa. O nosso texto dissertativo e argumentativo, ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, como que você vai fazer a introdução? A introdução, ela tem que ter, no mínimo, 3 orações. 3 períodos. Desculpa, 3 orações não, 3 períodos. Você tem que, primeiramente, contextualizar o tema. A primeira frase tem que ser uma frase de contextualização do tema. E qual é a orientação para a redação do Enem? Para a redação do Enem, a contextualização do tema, a orientação para você garantir 1000 na sua redação é você fazer a contextualização por um repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? É você respaldar a sua tese, a ideia que você vai defender, em alguém, em um discurso já mencionado anteriormente, que você adquiriu ao longo da sua vida estudantil, seja através do estudo sistemático da escola, através da leitura de uma obra literária, através da leitura de jornais, através de filmes a que você assistiu, séries e assim por diante, tá? Então, você vai fazer essa contextualização e você pode fazer essa contextualização colocando uma ideia e contradizendo essa ideia com a sua tese. Então, tem que ter essa contextualização e depois tem que ter a sua tese. O que é a tese? A tese é a opinião que você tem a respeito do tema. Na introdução, o corretor ele tem que achar o tema da redação. Vamos imaginar que você encaminha para mim uma redação para ver se para eu corrigir essa redação de um tema que eu não propus. Eu tenho que ler a sua introdução e eu tenho que saber qual é o tema da redação. A tese é o tema da redação com seu posicionamento. Por exemplo, os avanços tecnológicos impactam negativamente o mercado de trabalho. Certo? Fiz minha tese. E eu vou provar que há impactos só negativos. Ou eu posso dizer, os efeitos do progresso tecnológico no mercado de trabalho impactam negativa e positivamente a sociedade. Haja vista, e agora eu problematizo, que aparece aí que na introdução tem que ter a orientação argumentativa. Isso é, lá na introdução eu tenho que encontrar a ideia que você vai desenvolver o seu texto. Você vai desenvolver o seu texto por um aspecto negativo e positivo? Então, você vai apresentar já na introdução um resuminho qual é o aspecto positivo e negativo. Haja vista
né, continuando aquele raciocínio meu, haja vista que acirra a disputa por uma vaga e estimula a formação educacional em várias áreas. Falei um positivo e negativo, porque é a estratégia que eu vou desenvolver no meu texto, certo? Então, vamos fechar aqui. O que o corretor vai olhar na sua introdução? Se você fez contextualização, se você colocou a tese, que é a paráfrase do tema com seu posicionamento, e se na sua introdução você faz alusão à forma de desenvolvimento, às consequências, ou às causas, ou ao contraste que você vai desenvolver. Passemos agora para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento da redação é a parte do texto em que você vai provar o seu posicionamento. E como que você vai provar? A orientação para a redação do Enem, devido ao tamanho da folha, ao número de linhas, é que você prove com 2 argumentos. Um argumento principal e um argumento secundário. Esses argumentos têm que ser parágrafos completos. Como assim? Você vai fazer uma frase em que você fala, né, especifica o seu argumento, depois em que você explica o seu argumento, fundamente o seu argumento e fecha a ideia. Portanto, oriento você o seguinte: o seu desenvolvimento ele deve ter uns 4 períodos, 5 períodos. Não menos que isso. Não dá para fazer um bom desenvolvimento com 3 períodos. Na introdução dá para você fazer uma boa introdução com 3 períodos. Eu estou dizendo aqui períodos, não estou dizendo 3 linhas, 3 períodos. Certo? Bom, o argumento secundário, que é o terceiro parágrafo da sua dissertação, ou o segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer também fechadinho. Tá? Tem que ser um parágrafo em que você apresente o tópico frasal, que é exatamente a retomada lá da introdução, do que você orientou a sua argumentação. Por exemplo, no meu caso, do exemplo que eu dei para vocês, eu vou topicalizar na minha primeira frase do desenvolvimento a questão do aumento da disputa por uma vaga. E eu vou fundamentar isso no repertório sociocultural, vou explicar e vou fechar. O fechamento, que é a conclusão do meu parágrafo de desenvolvimento, não é a conclusão da redação, eu posso concluir fazendo uma alusão à minha proposta de intervenção. Certo? Ok? A mesma coisa no segundo argumento. Depois eu vou para a conclusão. Observa as setinhas. A introdução tem que ter obrigatória 2 coisas que se relacionam. Essa contextualização, essa tese me leva para o desenvolvimento. O desenvolvimento ele tem que apresentar 2 argumentos que se correlacionam, os quais me levam para a conclusão. E a conclusão tem que ter 2 coisas. A retomada, reafirmando a sua tese, sem ser com as mesmas palavras, tá bom? E a proposta de intervenção, que no Enem você tem que colocar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito, tá? Esses 4 itens. E o detalhamento, que aí no esquema eu coloquei para vocês o porquê vai ser feito. Então, você pode detalhar explicando o porquê vai ser feito, ou você pode detalhar por que é esse agente que tem que fazer. Tá? Por que eu estou escolhendo que é o Ministério do Trabalho, que vai ser o meu agente? Porque ele é responsável por organizar e prover vagas de emprego. Certo? Você pode explicar o porquê do agente ou você pode explicar o porquê daquela ação. Tá? Bom, nunca você vai colocar como detalhamento explicando, por exemplo, o aluno coloca assim: o governo federal, juntamente com o Ministério do Trabalho, e ele acha que esse juntamente com o Ministério do Trabalho está detalhando o agente, não está. Ok? Bom, esse é o esqueletinho. O que vai acontecer agora? Agora vai acontecer o seguinte: você vai produzir esse texto da maneira como você conseguir,
Não fique preocupado em produzir um texto excelente. Deixa fluir. Você está treinando. Não fique se policiando, não fique com medo. Ai, vai ficar ruim demais. Ai, tá ruim demais. Não, escreva. Primeira coisa, perca o medo de escrever. Veio, escreva, releia, refaça, vai moldando o seu texto. E você vai me encaminhar esse texto, tá? Você vai receber uma folha na qual você vai passar esse texto. No verso dessa folha tem uma forma para você pensar esse projeto de texto, esse esqueminha que eu passei para vocês, tá? Você vai fazer esse esquema de projeto de texto, você vai produzir o seu texto e você vai encaminhá-lo para mim. Você vai encaminhar esse texto à caneta, tá? E na próxima aula eu vou corrigir esse texto com você. E, consequentemente, na próxima aula também você vai receber outro tema. Se der tempo, nós vamos corrigir a redação e comentar outro tema. Se não der, nós vamos só corrigir outra redação e você vai praticar esse raciocínio que eu ensinei para você hoje de como produzir um texto. Tá bom? Estou projetando aí agora uma tela em branco. E qual que é o objetivo dessa tela? Quero que você raciocine o seguinte. Quando nós vamos escrever um texto, você tem que pensar o seguinte. O texto que você escreve, você vai preencher um espaço em branco. E a maneira como você preenche esse espaço em branco tem que ser uma identidade sua, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Eu quero que isso fique marcado na sua cabeça. Hoje, nós temos muito na internet algo que é a chamada fórmulas prontas de redação. Que as pessoas falam assim, se você decorar essa forma aqui, você vai fazer qualquer tema em qualquer texto. Tudo bem, você faz mesmo. Não estou falando que eles estão mentindo. Só que, no Enem, nós temos a competência 3. A competência 3, ela vale 200 pontos, como todas as demais competências. E ela avalia a originalidade do seu texto. Ela avalia a coesão e originalidade. Quando eu corrigir o seu texto, que eu te devolver a vista pedagógica, você vai entender isso melhor. Quando você fica copiando formas de redação, você perde a sua identidade no texto, você perde a sua originalidade. Então, você tem que praticar a escrita de maneira que você descubra a sua forma de pensar, a sua forma de escrita, a sua forma de argumentar. Eu posso entrar com um modelo de redação para você, com uma forminha? Posso. Quando que eu entro com essa forminha? Quando eu percebo que você está muito distante da tipologia textual. Então, quando eu percebo que o aluno não está conseguindo se achar ali dentro, eu entro com essa forma para você praticar até você se encontrar. Mas, geralmente, isso não é necessário quando o aluno segue esse passo a passo aí que eu dei, tá bom? Então, mão na massa, vamos praticar, vamos fazer e não tenha medo de escrever. Escreva, escreva, escreva. Quem é um bom escritor, hoje, como Euclides da Cunha, por exemplo, né, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, grandes escritores, quantas vezes eles escreveram para chegar naquele produto final, certo? É a prática que traz o aprimoramento. Então, se você quer resultado, pratique. Só a teoria não adianta, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula de mentoria, para eu dar esse caminho, esse norte para você. E agora eu aguardo a sua redação de volta para nós corrigirmos juntos na próxima aula. Bom? Até que dia que você pode me mandar essa redação? Você pode encaminhar essa redação para mim até segunda-feira. Nossa aula é na terça, não é mais na segunda exatamente. Você pode me encaminhar até na segunda e eu preparo a correção para terça-feira. Então, até terça-feira que vem, às 19h30. Tchau, um abraço.